Então, turma, vamos aí então ver um pouquinho sobre a termoquímica, tá? Que é esse conteúdo aí que eu passei para vocês do da unidade 2, né? Aí fala um pouquinho aí, né? A cor é um dos atributos que mais chama atenção na hora de escolher uma fruta. E aí fala um pouco aí, né, da consequência da ação dessa enzima, né? Que podemos observar alterações no sabor e na textura do alimento, né? Como o amadurecimento dos alimentos, as transformações dos materiais envolvem consumo e liberação de energia, né? Aí o que você vai estudar nessa unidade? Vai perceber que é possível prever a ocorrência ou não de reações químicas, bem como a rapidez como elas processam e os fluxos energéticos envolvidos nessas reações. Tá? Aí tem algumas questões para vocês refletirem que eu até deixei lá na apostila, na atividade para vocês fazerem. Então, aí continuando, né, a energia e as transformações da matéria, que nós vamos estudar primeiro aqui são os estados físicos, né, e entalpia, tá? Aí aqui tem aquela foto do rompimento das barragens lá de Mariana, né, e até mesmo esse último que ocorreu, né, que foi em Brumadinho, né. Então aí fala, né, que o principal produto da mineradora são as bolotas de minério de ferro, né, que são comercializadas aí para a indústria siderúrgica como matéria-prima, né, na produção de aço. Nos altos fornos dessas indústrias, né, ocorre uma transformação do minério em metal, né. E o que acontece? Para isso é utilizado um combustível, né, que gera grande quantidade de energia. Então, para que essas siderúrgicas aí funcionem, né, então eles têm um gasto muito grande de energia. Então é isso aí que a gente vai ver agora nessa unidade agora, tá ok? Tá, então continuando aí, né, nós temos os estados físicos e entalpia, né? Os estados físicos têm a ver com a entalpia, e a entalpia, né, o que a entalpia é? Né? A entalpia é a energia absorvida ou liberada, né, da matéria. Então, a matéria ela pode absorver ou liberar energia. E os estados físicos, elas também têm uma relação com a entalpia, porque a, a mudança, né, do estado físico da, por exemplo, da água aí, né, envolve a entalpia, né, que é a entalpia, como eu disse para vocês aí, que é a absorção ou liberação, né, ou liberação de uma energia. Aí, como vocês estão vendo, o ciclo da água, né, que é um fenômeno natural. Tá, beleza, tá aí, né, o ciclo da água. O que ocorre aqui? Nós temos uma evaporação da água, né, que está aí a água dos oceanos, dos rios, da transpiração das plantas. O que ela está acontecendo? Está ocorrendo que é uma evaporação. E isso tem relação com a energia térmica propagada pelo Sol. Claro, o Sol incide sobre a água, né? Não só a água, mas aqui é só um exemplo da água, mas toda a matéria, né? Então aqui a água, e o que acontece? Essa água ela vai chegar num certo ponto, ela vai evaporar porque ela absorveu energia, né? Absorveu energia, ela evapora, que vai formar as nuvens, tá? A formação das nuvens. E começa a, a condensar, a formar aquelas condensação, né? Olha só, condensação, bem denso, né? Quantidade maior de água vai se formando até que uma hora vai chegar o quê? Que ela vai ser transformada em chuva, né? Vai juntando aquelas gotículas e ela vai se transformar em chuva. Então aí pelos estudos, né? O que acontece? Na hora que ocorre a condensação, ocorre uma liberação de energia. Ali no gráfico abaixo, vocês vão, no esquema abaixo ali, vocês vão entender melhor, tá? A quantidade de energia, né, ela está envolvida nas moléculas, tá? Que é o seguinte, quando ocorre absorção ou liberação de energia, né, ocorre uma modificação nas atrações entre as partículas da água, né?
ou seja, as interações intermoleculares, né? As quais são as atrações elétricas que ocorrem entre os átomos de uma molécula. Então vamos ver aqui, ó, pela essa representação. Tá? Aqui nós temos a representação, vamos supor que aqui seja as moléculas da água, né? Olha só, no estado sólido. Quando a água está no estado sólido, né, as moléculas estão mais juntinhas e por isso que ela, né, fica nessa forma sólida. E quando ela absorve energia, pode ver lá em cima naquela seta, ó. Quando ela absorve energia, o que vai acontecer? As moléculas elas vão estar mais distantes uma das outras, né? Vão ficar mais distantes uma das outras. Então ela está absorvendo energia e, consequentemente, também o que? Está mudando de estado físico. Está mudando de estado físico. Se ela absorver mais energia, o que acontece? Ela vai vaporizar e vai se transformar em estado gasoso. E olha só, dá uma olhada aí no estado físico. No estado físico não, no estado físico também, mas dá uma olhada aí como é que fica as moléculas. Elas ficam mais longe uma das outras, né? Devido à absorção de energia. E aqui não está ocorrendo a mesma coisa que ocorre ali no ciclo natural da água? Vamos supor que esteja a geleira, está no sólido, né? Absorve energia do solo e ela vai se transformar em líquido, a água. Se ela absorver mais energia, vai se transformar transformar em um estado gasoso, mudança do estado físico, devido a essa absorção de energia, né? Tá. E tá gasoso, beleza, né? Que tá naquele exemplo do ciclo natural lá da água. Ela, em um estado gasoso, ela se condensa, ela se junta cada vez mais. E o que vai acontecer? Ela vai se transformar em chuva, né? Chuva, e elas vão ficar mais juntinhas de novamente, e as moléculas vão se transformar em líquido, né? E esse oposto, esse trajeto oposto aí, do gasoso para o sólido, ou gasoso para o líquido, vou dar uma olhadinha aqui na seta aqui embaixo. Ela está ocorrendo o quê? A liberação de energia. E se essa água líquida ela perder mais energia, né? Ela perder energia, o que acontece? Ela vai ficar em estado sólido. Então, olha só como que o ciclo, né, natural da água, como exemplo aqui, tem a relação com a entalpia, né? Que é a entalpia, que é a absorção e a liberação de energia da matéria. Então, uma coisa que vocês também têm que saber que essa entalpia, né, que está relacionado aí às interações entre as moléculas, tá? Isso tem que ficar bem claro aí, né, que está relacionado à interação das moléculas, né? Se as moléculas elas absorvem mais energia, elas ficam mais longinhas, né, mais longe da outra. Se elas perdem essa energia, elas ficam mais juntinhas, né? Isso vocês têm que ver dessa forma aí mais microscópica também, tudo bem? Mas é interessante vocês fixarem bem essa representação aí, ó, que está em cima, a representação dos estados físicos da matéria, né? Absorção e liberação de energia. Logo abaixo aí, né, vocês podem ver que na vaporização as interações intermoleculares, ou a interação entre as moléculas, né, responsável pelo estado físico, pelo estado líquido, tem a sua intensificação reduzida. Então, no estado gasoso, né, a atração entre as moléculas elas é fraquinha. Você pode ver que ela é mais longe, né, mais longe da outra, por isso que eles estão no estado gasoso, tá certo? Então, interação entre as moléculas, intermoleculares entre as moléculas, é menor do que no estado líquido, e do líquido é menor do que no estado sólido, tá ok? E aqui fala um pouco, né, da termoquímica, né, processos endotérmicos e exotérmicos, isso que a gente vai ter que saber, tá? Olha só que interessante então, né? A formação, né, e a ruptura das ligações, né, das ligações químicas, né, elas têm aí envolve a interação de energia, né, com a matéria, né? Então, se para ocorrer as ligações químicas, né, envolve, né, a energia, né? Se, por exemplo, se
eu forneço mais energia em uma matéria, né, eu posso romper essas ligações, né, posso romper as ligações. Olha só, aí como um exemplo legal, né? A queima de uma vela, por exemplo, é uma transformação que libera energia. Olha só, libera energia a queima de uma vela. As transformações envolvem reações que absorvem energia, como no cozimento de alimentos. Está o alimento ali e o alimento ele está recebendo energia, ele não está absorvendo energia, está absorvendo. Olha só, interessante. Então tá, continuando aqui então, as reações em que a liberação de energia são chamadas exotérmicas. As que ocorrem em absorção de energia são denominadas endotérmicas, né? Nas reações químicas ocorrem tanto a ruptura como a formação de ligações intramoleculares, ou seja, ligações químicas, né? Para determinar se um processo é endotérmico ou exotérmico, deve-se considerar a energia absorvida para a ruptura das ligações dos reagentes e a energia liberada na formação das ligações dos produtos. O saldo energético entre elas se indica se o processo libera ou absorve energia. Tá aí falando embaixo, entalpia de reação. É a energia absorvida ou liberada numa reação quando reagentes e produtos são comparados sob a mesma pressão. É representado pelo símbolo ΔH. Observe a seguir aí nos diagramas de energia C e D a representação das reações exotérmicas e endotérmicas. Nós temos aí no gráfico C, temos aí a energia armazenada, né? Então, essa setinha indica a quantidade de energia, tá? Vamos supor aí seja a vela mesmo, tá? Vamos supor que seja a vela. Tá. A quantidade de energia, né? A vela está inteira, digamos assim, ela está inteira. E quando você coloca, né, você risca o fósforo e coloca, ela começa a queimar, né, o que vai acontecendo? Vai ocorrendo uma reação química, né? É uma reação química que está ocorrendo, está reagindo. Então está tendo que os reagentes estão reagindo e formando os produtos, né, que são o calor e gás carbônico e entre outros, né? Mas está ocorrendo essa reação. Beleza, então estava lá em cima, né? Os reagentes, ó, pode perceber, os reagentes estão lá em cima. Conforme vai consumindo os reagentes, né, e vai formando os produtos, né, claro, vai diminuindo. Você pode perceber que os reagentes estavam lá em cima e a setinha, ó, foi descendo para formar os produtos, tá? Foi descendo, é como se fosse um tanque cheio. O tanque cheio, né, dos reagentes está lá em cima, reagentes, os tanques cheios, tanque cheio, foi consumindo, né, até chegar lá embaixo. Essa setinha, né, para baixo quer dizer que a reação é exotérmica, ela libera energia, né? Por exemplo, aí é a vela, né? A vela, ela está o quê? Liberando energia, né? Está liberando energia. E aqui na letra D, né, nós temos aqui esse gráfico aqui, né, de energia armazenada. Nesse caso aqui, a matéria, né, ela está recebendo energia. E então, nesse caso, quando ela está recebendo energia, absorvendo energia, ocorre a reação endotérmica. Né? Endo quer dizer recebendo, né? Isso aí, recebendo. É só você observar ali nesse alimento que está sendo cozido aí no fogão. Então, eu acho que esse gráfico aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, eu acho que fica bem melhor para vocês entenderem do que aquele outro gráfico que está no livro, né? Ó, nós temos aqui, ó, esse primeiro gráfico, esse primeiro aqui de cima, nós temos aqui esse gráfico como se fosse a vela, né? Como se fosse a vela, né? E essa vela, ela tem uma quantidade de energia, olha só, tá lá no topo, né? Olha só a entalpia dela tá lá em cima, né? Tá aqui em cima a quantidade de energia. E conforme ela vai reagindo, né? Vai liberando a energia, né? Que é o calor, né? Que vocês
pode notar, né, que vai liberando calor. Ela vai diminuindo os reagentes e vai formando os produtos, ó. Os reagentes estão aqui em cima, né? E conforme vai passando o tempo, vai formando os produtos, que os produtos são o calor, né? E outros produtos são gás carbônico, água talvez, teria que ver qual que é a reação. Mas enfim, o que vale aqui para vocês entenderem, tá? Como ocorre aí entenderem os gráficos, né, gráficos das reações endotérmicas e exotérmicas, tá? Nesse caso da vela aqui, ela está liberando, né? Está liberando a energia, então a entalpia dela aqui, né, vai diminuindo, vai formando os produtos, ó. Os reagentes estavam lá em cima e foi formando os produtos. É como se fosse um tanque, né? Igual eu falei para vocês, um tanque cheio vai diminuindo e ela vai liberando a energia, né, em forma de calor. Beleza, então a setinha dela é para baixo, tá? Nós temos aqui o ΔH. Só que o ΔH ainda nós não vamos falar, tá? Depois eu vou falar isso para vocês. O que vocês têm que saber, que é interessante, que sempre cai nas questões, é isso aqui, ó. O gráfico, né? Para saber se o gráfico ele é uma reação endotérmica ou exotérmica, tá? Quando a setinha for para baixo, tá? A setinha for para baixo. Quando a setinha for para baixo, ela é uma reação exotérmica, tá? Exotérmica. Beleza, tá? Agora aqui no gráfico de baixo nós temos outra reação, né? Vamos imaginar agora aqui, porque esse aqui é um gráfico da reação endotérmica, tá? Endotérmica são aquelas reações em que você há absorção de energia. Aqui no gráfico, aqui no mouse eu não consigo escrever direito, né? Endo absorve e exo libera. Exo para fora, né? Beleza. Então nós temos aqui, vamos supor que seja aquele macarrão instantâneo, né? O macarrão instantâneo estava aqui os reagentes, né? Beleza, que é a entalpia, né, dos reagentes, e ele recebeu a energia, o calor, que formou o produto, né? Vamos supor que é aquele macarrãozinho pronto para você comer, né? Mandar para dentro. Tudo bem. Olha só. Então ele recebeu essa matéria, né? Esse material que é o macarrão. Ele recebeu energia. Então, quando recebe energia, é o que? É endotérmica. E você pode perceber que os reagentes estavam aqui embaixo e depois foi recebendo energia, foi aumentando até formar os produtos, ó, a entalpia dos produtos aqui, ó, a entalpia dos produtos. Então, nesse caso, olha só, não cresceu, o gráfico cresceu, a setinha é para cima, e quando a setinha é para cima, é endotérmica, tá? Beleza. Bom, eu vou dar uma dica aqui, se vocês quiserem pegarei, ó, muitas vezes, né, eles cobram muito esse gráfico aqui, ó, né, eles dão um gráfico para vocês saberem já se é uma reação endotérmica ou reação exotérmica, tá? Aliás, tem outros itens, né, que a gente vai ver para frente. Ó, talvez se alguém tiver uma dica aí, mas eu tenho para implementar aqui. Ó, quando a reação ela é endotérmica, mas deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Endo, né? Lembra que endo, né? Olha o dedãozinho aqui, endo, dedão, para cima. Olha só, a setinha ela é para cima. Então, ela é endo. Então, ela recebe, né? Recebe energia. Beleza? Se ela recebe energia, né? Olha só, positivo, olha só, não é um sinal de positivo, que isso aí vocês vão aprender depois também, esse símbolo, mas já vai aprender.
E quando ela é ISO, é o contrário. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Um dedãozinho. Olha que beleza. Né? ISO, né? Negativo, para baixo. E adivinha? Setinha para baixo. Olha aqui, olha a setinha aqui para baixo. Né? Então, beleza. Olha só. Se caiu alguma questão aí, tá aí a dica, né? ISO para baixo, né? Setinha para baixo, exotérmica. E setinha para cima, endotérmico, né? Positivo. Beleza? Exotérmico, endotérmico. Então, pessoal, vamos continuar aqui, falar sobre medidas da quantidade de calor. Experimentalmente, pode-se medir a energia liberada ou absorvida em uma reação química. Sabendo que a energia liberada em uma reação aquece uma quantidade conhecida de água, é possível medir a variação da temperatura do sistema. É possível medir a variação da temperatura do sistema e calcular a quantidade de calor transferida. Então, com essa variação de temperatura do sistema, é possível a gente saber qual é a quantidade de calor absorvida. E uma coisa que a gente precisa saber é que calor não quer dizer com temperatura. Calor, muitas vezes a gente faz essa relação com algo que está muito quente, mas isso não é verdade, tá? Na nosso estudo aqui de química, calor, vocês vão ver que não tem nada a ver isso aí. Calor pode ser a quantidade de energia absorvida ou liberada, certo? Por exemplo, quando nós temos uma vela, né, que está pegando fogo ali, né? Tá uma vela, está pegando fogo. Ela está liberando calor. Ótimo, beleza. E no caso da chuva, né? Que as nuvens são águas condensadas, né? E elas se transformam em chuva, né? Então está passando do estado gasoso para o estado líquido, certo? Então essa transformação do estado físico do gasoso para o líquido a chuva, nesse caso, esse processo aí está liberando calor, certo? Está liberando calor. Então, e olha só, então, se, por exemplo, está tendo uma nevasca, né, que é a transformação do líquido para o sólido, né? Então, nesse caso, também está acontecendo aqui uma liberação do calor, tá? Está liberando calor. Parece que não, né? Mas parece que às vezes dá um entendimento errado, mas ela está liberando, ela está perdendo calor. No caso da chuva, tá? No caso da nevasca, que ela está passando do processo líquido para o processo sólido, certo? Então vamos lá. Isso porque, continuando aqui, né? Isso porque a quantidade de calor é diretamente proporcional, a quantidade de calor é diretamente proporcional à massa da substância que está sendo aquecida e a diferença de temperatura. Diferença de temperatura, ΔT. Quanto maiores forem a massa da substância que é aquecida e a variação de temperatura sofrida por ela, maior será a quantidade de calor necessária. Por exemplo, nós temos aqui um copo de água. Então, um copo de água, eu preciso de pouco calor, né, para aquecê-la. E uma jarra de água, vou precisar de mais. Um copo de água, ele tem uma massa menor do que uma jarra, não tem? Tem uma quantidade de massa de água menor do que uma jarra. Então, para poder aquecê-la, né, aquecer o copo, eu vou precisar de pouca energia, né, e para uma jarra eu vou precisar de mais energia. E, consequentemente, a variação de temperatura será maior na jarra, não vai ser? Então, esse é o caso. Se uma grandeza é diretamente proporcional às duas outras, então é também diretamente proporcional ao produto delas. Então, se eu tenho o calor, né, que é o Q, se eu tenho uma massa, que é o Q,
eu tenho uma massa e eu tenho aqui a variação de temperatura, quanto maior a massa, maior a quantidade de energia, né? E também vai ser maior a variação de temperatura. Essa é a relação, essa é a grandeza diretamente proporcional, certo? Então, se eu tenho mais massa, o valor do Q do calor vai ser maior. E eu vou precisar também, e consequentemente, a variação de temperatura será maior também, tá? Então, essa que é uma grandeza é diretamente proporcional às duas outras. Uma grandeza é diretamente proporcional às duas outras. Então, é também proporcional ao produto delas. Olha só aqui, ó. Vamos continuar aqui, ó. Q é proporcional a M, certo? Né? Que é o calor que é absorvido ou liberado. É proporcional à massa. Q é proporcional à variação de temperatura, como a gente já falou aqui. Que é proporcional à massa vezes temperatura. Ó, se aqui, vamos pegar essas três grandezas podem ser relacionadas pela expressão, ó, Q, né, que é uma constante, vezes a massa, vezes a variação de temperatura. Se eu aumento a massa aqui, pensa só, não vai aumentar também o valor do calor? Vai aumentar, porque são tudo proporcionais. O produto, que é a soma, né, que é a resolução dessa expressão aqui, ele vai ser maior, tá? Então, se eu aumento aqui, esse Q aqui vai ser maior, tá? Ó, vamos supor, se tiver 2 aqui e 1, né, o resultado disso aqui será 2, não é? Agora, se eu colocar 4 aqui, né, e aqui for 2, vai ser 8. E não vai ser isso aqui que eu estava falando para vocês, é o proporcional. Então, vai ser aumentado, ou pode ser diminuído também, é proporcional. A constante de proporcionalidade indicada nessa expressão matemática é conhecida como calor específico e é representado pelo símbolo C. Logo pode-se escrever, né, Q igual a M vezes C, que é o calor específico do material, tá, vezes o delta C. Tá? Esse Q, né, que é a constante de proporcionalidade, esse C, quer dizer, perdão, que é o calor específico do material, ele tem um valor fixo, né, que a gente pode até ver depois na tabela aqui. M é a massa da substância, que é a quantidade de calor absorvida ou liberada também, tá? Ou liberada. C é o calor específico da substância e ΔT é a variação de temperatura da substância. O calor específico de uma substância corresponde à quantidade de energia necessária para elevar 1 Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância. Mas você não precisa se preocupar com esses valores aqui não, tá? Essa parte aqui, eles não caem nas questões, tá? É muito difícil isso aqui. Mas pode ficar tranquilo. A tabela abaixo fornece valores de calor específico das substâncias, mas é muito importante a gente saber isso aqui sobre as medidas de calor, tá? Aqui nesse quadro, então, nós temos o calor específico de alguma substância, a água, é 4,18 joules por grama Celsius, né? Ferro 0,46, alumínio 0,92, glicerina 2,42. Olha só, a água, então, se pegar a água comparado com o ferro, qual que vai precisar de uma maior quantidade de calor para aquecer? Com a mesma quantidade de massa, claro. No caso aqui, a água, né? Olha só, o valor dele é 4, né? E esse aqui do ferro é 0,46. Se vocês jogarem ali nessa expressão matemática, vocês vão ver que é a mesma não. Vai ser o calor, a quantidade de calor que será necessário aí, vai ser maior. Nós temos aqui o alumínio 0,92 e 2,42, tá? Joule e quilojoule. O joule é uma unidade de energia do Sistema Internacional de Unidades, né, do SI, e também é utilizado também o quilojoule. O joule e o quilojoule
ele é utilizado, tá, para essas, vai aparecer muitas vezes nos exercícios, nos conteúdos aí de química relacionado à energia, né? Então ele também pode ser utilizado, como está escrito aqui, quilojoule, que é 1000 vezes, né, o joule, que é 10 elevado a 3, tá certo? E aqui também temos a caloria e quilocaloria, né? Uma caloria corresponde à quantidade de energia que é fornecida a 1 grama de água, que eleva a 1 grau Celsius. Uma caloria, olha só, corresponde a 4,18 joules. Então, dá para fazer a relação dessas duas unidades aqui, tá? Uma caloria corresponde a 4,18 joules. A quilocaloria corresponde a 10,3 cal, né, que é 1000 vezes a caloria, né, 10 elevado a 3. É muito utilizado para informações nutricionais de alimentos. Por não fazerem parte do sistema internacional que se utilizam, né, essas unidades, deve-se fornecer também o valor em joule e quilojoule. Deve-se fornecer o joule e quilojoule. Conforme a gente vai fazendo os exercícios, a gente vai aprendendo e a gente vai tirando mais as dúvidas, tá ok?